3 filmes, 3 crimes, 3 perspectivas. E um único detalhe que tem o poder de destruir a forma como você assiste a qualquer suspense. Existe uma pergunta que atravessa o cinema japonês há mais de 70 anos, e a maioria de nós passa a vida inteira fugindo dela. Hoje, aqui no Suspensando, nós não vamos apenas analisar os filmes, nós vamos desmantelar a realidade. 3 obras-primas separadas por décadas, o clássico Rashomon, a engrenagem fria do terceiro assassinato e o silêncio trágico de Monster. O que une esses vídeos não é o crime, é um vilão invisível que manipula cada personagem. A verdade. Em Rashomon, a verdade é um teatro. Em terceiro assassinato, um obstáculo. E em Monster, uma tragédia. 3 filmes, 3 verdades. Nenhuma delas confiável. E talvez seja exatamente por isso que eles continuam tão atuais. Nesta série, nós vamos abrir cada um deles para entender por que a verdade é, na verdade, a primeira vítima. E um aviso, depois dessa série, talvez você nunca mais assista a um mistério perguntando quem está mentindo. Talvez você comece a se perguntar, e se todos estiverem dizendo a verdade? Imagine que um crime acontece na floresta. Um samurai é morto, sua esposa é violentada, o bandido é capturado. Parece um caso encerrado, certo? Mas e se eu te disser que ao ouvirmos os envolvidos, a única certeza que nos sobra é que a justiça é uma ilusão? Hoje nós vamos dissecar a obra-prima que inventou a paranoia moderna, Rashomon, de Akira Kurosawa. Lançado em 1950, Rashomon chocou o mundo, não pelo mistério do assassinato, mas pela forma como ele é contado. 3 testemunhas, 3 versões completamente diferentes. O bandido diz que foi um duelo de honra. A esposa diz que matou o marido por vergonha. E o próprio samurai morto fala através de uma médium, confessando o suicídio por honra. A maioria das pessoas assiste a esse filme pensando que Kurosawa queria apenas brincar de quem está mentindo. Mas o buraco é muito mais embaixo. Nenhum deles está mentindo para enganar os outros. Eles estão mentindo para sobreviver aos próprios olhos. Aqui é onde o filme se conecta com o nosso vilão invisível. Para o bandido, a mentira veste a armadura do herói romântico. Para a esposa, veste o manto da virtude trágica. Para o marido, esconde a humilhação. A verdade, em Rashomon, não é sobre o que aconteceu na floresta. É sobre o que cada um precisa acreditar sobre si mesmo para conseguir dormir à noite. É por isso que a cena das ruínas do portão, debaixo daquela chuva incessante, é tão genial. O lenhador e o monge escutam tudo aquilo e entram em colapso, não porque o crime é cruel, mas porque percebem que a humanidade é incapaz de suportar a nua e crua realidade. Kurosawa nos deixou uma pergunta em 1950 que ecoa até hoje. Se o espelho quebra, qual versão de você sobrevive? Rashomon provou que a verdade é maleável porque o ser humano precisa se proteger do próprio reflexo. Mas se na floresta de Kurosawa a mentira era um escudo individual, o que acontece quando esse mesmo princípio entra em uma sala de tribunal? A gente costuma acreditar que a justiça, com letra maiúscula, é o lugar onde a verdade finalmente acerta as contas. Mas se Rashomon nos ensinou que a percepção é maleável, o cinema japonês, décadas depois, revelou uma engrenagem muito mais sombria. E se a justiça não estiver interessada na verdade? E se a verdade for exatamente aquilo que o sistema precisa calar para funcionar? Em Terceiro Assassinato, dirigido por Hirokazu Koreeda, em 2017, a premissa parece um suspense clássico de tribunal. Um homem confessa um assassinato brutal e o roubo do dinheiro. Caso encerrado, certo? Errado. Conforme o advogado começa a cavar, as confissões mudam, os motivos se contradizem e a linha entre quem é culpado e quem é inocente começa a se dissolver. Se em Rashomon as pessoas mentiam para proteger o próprio ego, aqui o buraco é bem mais profundo e assustador. Koreeda nos força a encarar uma realidade brutal. O tribunal não mata apenas pessoas. Às vezes, ele executa a própria verdade. O sistema judicial não busca o fato real. Ele busca a conveniência. Para a promotoria, o que importa é fechar o caso com a pena de morte e manter a engrenagem rodando. Para a defesa, o que importa é encontrar a pena mais branda. A verdade factual? Essa é um estorvo. É um peso morto que atrapalha a burocracia da justiça.
É por andarmos por esse caminho que o filme nos deixa com um dos finais mais lacinantes do cinema contemporâneo. O réu, interpretado brilhantemente por Koji Yakusho, olha através do vidro e diz algo que desmancha qualquer certeza moral que o espectador tenha levado para a sessão. E você percebe que o verdadeiro crime não foi o que aconteceu na cena de homicídio. O crime é que a sociedade precisa de bodes expiatórios para funcionar, e nós aceitamos isso de braços cruzados. Se Rashomon mostrou que a verdade é maleável pelo ego, e o terceiro assassinato provou que ela é ignorada pelo sistema, o que acontece quando a mentira não é mais uma escolha, mas o único ar que uma comunidade inteira consegue respirar? É aí que entramos no terreno mais doloroso dessa jornada. E é aí que a mentira deixa de ser um caso de tribunal e vira o cotidiano de uma escola, de uma mãe e de um professor. Em Monster, dirigido por Hirokazu Koreeda, em 2023, nós entramos em um território que todo mundo acha que conhece. Um garoto age de forma estranha, uma mãe preocupada confronta a escola, um professor é apontado como vilão. A engrenagem social se move rapidamente para achar um culpado. É o clássico linchamento moderno. Quem é o monstro da história? Mas o diretor destrói a nossa certeza de um jeito genial e devastador. Ele reconstrói a mesma semana sob 3 perspectivas diferentes. E é aí que o nosso vilão invisível mostra sua face mais cruel. O monstro, em Monster, nunca existiu. Ele é uma criação coletiva gerada pelo medo, pela falta de escuta e pela incapacidade dos adultos de enxergarem o que está bem na frente deles. O professor não é um agressor. A mãe não é uma histérica. O garoto não é uma vítima quebrada. Todos estão apenas tentando sobreviver a um segredo que não conseguem confessar. A verdade aqui não é um teatro para proteger o ego, nem um obstáculo para o sistema. A verdade em Monster é um grito abafado, é o peso do que não é dito, porque o mundo ao redor não oferece segurança para que a verdade exista. E é assim que nossa trilogia se fecha. 3 obras-primas que nos obrigam a olhar para o espelho. Em Rashomon, aprendemos que mentimos para nos proteger. Em Terceiro Assassinato, descobrimos que o mundo mente para nos descartar. E em Monster, percebemos que o maior perigo não é quem mente para os outros, mas quem é forçado a mentir para si mesmo para poder continuar existindo. Então, da próxima vez que você procurar a verdade em um suspense, pergunte-se se você realmente quer encontrá-la ou se você prefere o conforto do monstro. Até o próximo mistério!